Olá, meus amigos, uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco no podcast Lei e Terra, no seu segundo episódio. Estou aqui ao lado do doutor Eduardo Sena, um grande advogado na área do agronegócio, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui, que é meu sócio aqui nesse podcast. Obrigado, Eduardo, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, doutor Vitor Hugo, que honra estar aqui contigo, com a Ayrton, e o senhor, que é essa referência também da advocacia do agronegócio, e tem somado muito para todos nós, feito um trabalho excepcional. Muitos o conhecem mais do ponto de vista político, que a projeção é bem mais ampla, mas eu acredito que esse programa vai servir, doutor, para que as pessoas entendam também a sua contribuição do ponto de vista jurídico, atendendo às necessidades dos produtores rurais de forma individual e de forma coletiva. E com um diferencial que, na minha humilde visão de operador do direito, eu tenho aprendido muito contigo. Porque os olhos de quem legislou, ele trata os assuntos, a aplicação da lei de uma maneira muito profunda. E eu estou tendo uma aula com um professor de grande nível, que é o senhor. Muito obrigado por isso. Agradeço, mestre. Agradeço. Obrigado. Eduardo é um grande advogado. Na verdade, eu sou quase que o estagiário dele aqui, entendeu? Eu tenho aprendido muito da prática do dia a dia. E também ele tem o escritório dele muito bem montado, né? Com grandes ações aqui em Goiás, Tocantins e por todo o país. Fico feliz de estar contigo aqui. Obrigado. Hoje, no nosso segundo episódio, é um episódio muito especial. É um tema que está em alta. Tenho certeza que você, produtor rural, ou você que se interessa pelos temas da agropecuária, de modo geral, do agronegócio no Brasil e no mundo, vai se interessar. Porque nós vamos falar sobre créditos rurais, de modo geral. Exato. E para isso, nós trouxemos aqui nada mais do que um grande especialista, talvez o maior especialista no estado de Goiás, um dos grandes especialistas no país no que diz respeito a crédito rural. Ele é consultor de crédito rural, tem uma grande empresa aqui, uma carteira quase bilionária de projetos, ajudou muitos produtores rurais a terem, né, os seus juros diminuídos, saírem das dívidas e tal. E você vai conversar, nós vamos conversar com Ayrton de Paula. Chega aqui, Ayrton, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Vitor Hugo, obrigado, Eduardo. Eu fico feliz desse convite para a gente poder contribuir com nossos produtores, contribuir com vocês aí para informação do que o mercado agro tem para nos dar, entendeu? Que é um mercado que sustenta esse país, um mercado que gera emprego e com muitas pessoas muito honradas que estão dentro desse mercado aí, que a gente orgulha muito de poder ajudá-los. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Fica com a gente, segue o canal, curte, comenta. Vai ser uma honra ter vocês aqui no nosso segundo episódio. Isso aí. Doutor, vamos começar do começo, né? Vamos lá. Assim, explica para nós, assim, de modo geral, quais são os tipos de crédito rural, né, que um produtor rural brasileiro hoje pode ter acesso. Bom, Vitor Hugo, o produtor rural hoje, ele tem acesso para a propriedade dele, o que ele precisar. Ele tem acesso para aquisição de insumos, maquinários, investimentos em armazéns, investimento no solo, investimento em estrutura, curral, cerca, alojamentos, pivôs, maquinários, um pivô central, tratores, implementos. Então, assim, o cliente tem todo um aparato das normas de juros subsidiados para que ele possa contribuir com a produtividade da nossa nação, gerando emprego, gerando um monte de dividendos aí para o mercado, né? Então, assim, não há restrição para o produtor rural em relação ao que é a atividade. O que o cliente precisa é enquadrar dentro da sua realidade, né? Se ele produz soja, o governo vai investir naquilo, o recurso, né, tá para aquela área de soja dele, recuperação de solo, compra de maquinários, compra de pivô central desde que ele esteja apto a isso, né? Então ele tem que respeitar tanto as leis federais da parte tributária, como também as leis ambientais. Então ele tem que estar dentro das regras, ele não pode tem que ter todos os documentos necessários, né, das propriedades, tipo assim, e está dentro das conformidade com as leis ambientais, porque isso é muito importante para a nossa sociedade, né? Porque produção tem que ser com responsabilidade e nós temos e a gente não tem tido muito casos
de problemas ambientais, que o produtor rural realmente ele tem a cabeça que ele precisa cuidar do que é dele, né? Ninguém vai pôr fogo no seu negócio. Então, assim, o produtor está aí para isso e a gente está aqui para orientar, para a gente buscar as informações, orientar o cliente. A gente não sabe tudo, mas a gente sabe onde estão as informações. E é interessante, doutor, nessa parte que o senhor mencionou, senhor Ayrton, a respeito da conformidade ambiental. Ultimamente tem ocorrido algumas providências nesse segmento que tem preocupado muito o meio jurídico vinculado ao agronegócio. E a preocupação que nós temos em relação a isso, doutor, é o caso, inclusive, do cliente que nos procurou essa semana, que houve um alerta de irregularidade de desmatamento por um simples comunicação do Mapbioma e por conta disso o banco notificou a ele a prestar esclarecimento sob pena de desqualificar, de desclassificar o crédito dele rural para um crédito comum. E isso, as consequências são muito danosas. E o alerta do Mapbioma é o que eu quero que o senhor apresente para a gente, que o senhor tem mais propriedade nessa parte interna do banco. Ele é um alerta simplesmente mecanizado. Eles são informações que buscam da própria base de dados de satélite e informam que ali houve uma supressão de área. Então, esse cliente específico já tinha, inclusive, a documentação regular. E ainda assim houve o alerta, ou seja, logicamente nesse caso concreto abriu-se o procedimento, nós apresentamos a defesa, inclusive para baixar a pendência junto ao INPE e ficou tudo certo. Mas a preocupação, quando nós estamos num cenário desse, doutor, e vemos uma ação que foi protocolizada no próprio STF por alguns partidos políticos que solicitam um bloqueio automático do CAR do proprietário rural, apenas por um alerta sistêmico, isso nos preocupa muito. Como que o senhor vê que os bancos estão tratando essas nuances, essa severidade que às vezes penaliza o justo? Vamos lá. Primeiro, se vocês são advogados, e vocês têm que entender que uma lei não retroage para punir o réu. Certo. Né? Primeiro princípio da nossa reserva legal lá da Constituição Federal. Então, o que acontece? Primeira coisa que o cliente precisa ver. Qual foi a data daquele alerta? Aquela data daquele alerta foi do dia, por exemplo, 1º de fevereiro, e ele pegou o dinheiro dia 20 de janeiro. Então, no dia da liberação do recurso, ele estava conforme as normativas. Então, isso aí não pode punir o cliente. Né? Segundo, a maioria dos alertas são alertas. Né? Não são multas. Inclusive, a pessoa que tem a licença ambiental para desmatar, para a ortoga da água, para fazer uma represa onde não tinha, entendeu? Vai dar o alerta. Então, quando esse alerta acontecer, não precisa, no primeiro momento, você vai apresentar esse documento ao fazer o técnico que faz o projeto dele vai apresentar um documento para o banco mostrando que ele tem a licença de desmatamento, por exemplo, assim, entendeu? E essa licença que ele tem anterior ao alerta, porque tem que ser anterior ao alerta, né? Porque o alerta só vai depois de desmatar. Descaracteriza o alerta e o banco administrativamente vai entrar no sistema do banco, que é direto ao Banco Central, se não me engano, são Cibacem, vai entrar e vai fazer uma defesa para o cliente e vai eliminar aquele problema. Certo? Quando tem um alerta dentro do mapa biomas, aqueles outros, aquele é alerta, aqui existe um desmatamento. Então, aqui existe uma situação de supressão de árvores, que o cara foi lá, tirou árvores passadas para poder plantar soja. Então, o cliente, geralmente quando eu estou fazendo algum investimento, né, quando eu sei dessa situação, eu já coloco isso no projeto. Entendi. E já até comunico tudo direitinho, tal. Mas às vezes a gente não sabe também. Né? Aí naquele detalhe. A gente entra via data, a gente vê aqueles detalhezinhos da normativa. Certo. Né? Porque se no dia, a lei fala até no dia da liberação. Mas ela também, ao longo do ano, se a pessoa tiver algum problema, ele também pode ser punida. Aí tem que ver qual que é o caso concreto. O caso concreto. Então, assim, durante o ano que ele está fazendo, durante o tempo
da previsão do gasto do recurso, ele precisa, ele está sendo monitorado. Então, assim, e o satélite com essa linha do CAR, do GEO aí, ele passa sistematicamente, periodicamente, dentro da fazenda, acho que é 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então, assim, hoje em dia, monitoramento de lavoura, monitoramento, tudo é feito por satélite, que dá umidade, dá quantidade de chuva, dá a temperatura da época do plantio. Então, se um cliente falar assim, eu plantei dia 15, o satélite vai falar que plantou dia 20. Então, assim, tudo isso Chega a esse ponto de já está, detalhamento. Já tem uns 2 anos isso. Então, assim, o detalhamento está muito correto. E isso é bom para nós, viu, Eduardo, viu, Vitor Hugo? Por quê? Quanto mais o cliente for verdadeiro com o banco, quanto mais o cliente for verdadeiro com o negócio, menos fraude a gente vai ter e melhores os juros vão melhorar com o tempo. Né? Porque lembra que a história que a gente paga um pouco de juro mais caro porque nós temos maus devedores. Né? Se nós tivermos bons devedores, o mercado vai se ajustando, vai sendo bom. Então, assim, o que tem que entender é isso. O produtor tem que ter a consciência que não adianta alguns detalhes. Agora, sim, nós temos algumas falhas também nesse processo. Por exemplo, meu vizinho desmatou, certo? Aí o cliente, alguém vai fazer o CAR, ou então o próprio vizinho faz o CAR e encosta a linha do CAR na sua fazenda. Aquele alerta vai para a sua também. Aí também tem como se defender. Claro, eu já tive um caso desse, de uma cliente, entendeu? Aí eu peguei, inclusive foi até engraçado, era juíza, aí eu, doutor, defende você? Não, você defende. Aí eu falei assim, aí eu mostrei com fotos de imagem que conforme o CAR, o imóvel que estava de garantia, a pessoa desmatou bem perto da divisa dela, então a questão acabou de... tocando, não, na verdade, os dois tinham o mesmo alerta, os dois CAR tinham os mesmos alertas. Então, assim, acabou encostando porque não pode ter nada, 0,0001%, não pode ter nada. Então, assim, encostou no CAR, vai gerar um resquício. Eu vou até pegar meu celular aqui, porque agora em 2024, dia 19 de dezembro de 2024, surgiu uma nova lei. Essa lei, essa que foi pelo Congresso Nacional, foi aprovada, uma lei que, para pequenos casos e até X% da propriedade, estabelecendo até um maior, eu vou pegar aqui porque essa aqui eu não sei de cor, não. Eu vou ver direito. Surgiu uma lei agora que, inclusive, a gente os bancos vão colocar. Surgiu uma lei dia 19 de 12 de 2024, a lei 5193, certo? Ela trata do critérios socioambientais e climáticos para crédito rural, em relação aos conceitos de embargo. O que acontece? Até junho de 2007, todos os imóveis que contêm áreas embargadas, desde que atendam às exigências como pagamento de multa, protocolo de reparação ambiental, isolamento da área, carativos e o uso dos recursos e o uso do recurso fora da área embargada. Às vezes você tem uma área embargada aqui de 10 hectares numa área de 1.000 hectares, se você não pode usar o recurso naquela área, você não pode plantar ali. Sim. Né? Vai ter... Aí tem umas normativas, por exemplo, o limite dos novos embargos corridos a partir de 2025 só pode ser até 5% da área total ou, no máximo, 20 hectares. Não pode ser, por exemplo, entendeu? Então, vai ter alguns detalhezinhos que vão ajudar o produtor. Então, essa lei, por exemplo, a 5193, já está sendo colocada dentro da instrução normativa do banco. Isso aqui, dependendo do que aconteceu com você, a partir de 2025 é até 5%. Antes de 2025... tem uns critérios lá também. Qual que é o número da lei? 5193. Foi aprovada o Conselho Regional, a resolução do CMN, Conselho Monetário Nacional. É uma resolução, né? É uma resolução que vale. Certo. Do Conselho Monetário Nacional para liberar isso. Eu vou mandar para o senhor depois. Tá bom. Tá? Então lá fala muito sobre isso, sobre esses pequenos embargos. Mas para essa lei valer dentro do crédito rural, os bancos têm que colocar dentro da instrução normativa deles. Que quem vai aceitar o Banco Central, tal, como foi o próprio eles fizeram, então tá tudo certo aqui. Essa lei vai nos ajudar muito para pequenos problemas. Às vezes o cliente tem 0,01% de embargo. Hoje, esse embargo nos impede de pegar o recurso. Agora não, com essa lei do dia 19 de 12 de 2024, que saiu, e essa normativa, se os bancos acatarem elas, juridicamente aceitável, né? Nós vamos resolver mais de 90% dos nossos problemas de embargo.
A gente acabou aprofundando muito, né, nessa questão do ambiente, porque é uma questão que realmente nos toca e da prática do dia a dia. Né? Exatamente. Mas qual que é a minha preocupação? Às vezes nós temos pessoas que estão entrando agora, ou querem entrar agora no mundo jurídico do agro, ou até mesmo com produtores rurais, e a gente estava falando sobre os tipos de crédito, né, primeiro. Depois a gente ia falar sobre a questão das fontes, de onde que vem esse dinheiro. Exato. É uma coisa mais básica, mas pode ter alguém que às vezes está chegando agora, assim, beleza, eu já entendi, pode empregar uma variedade grande de assuntos, né, de temas do agro. Agora, mas esse dinheiro vem da onde? Vamos lá. O dinheiro vem do Tesouro Nacional, né? Então, assim, vamos lá. FCO, o dinheiro de uma porcentagem dos IPIs pagos e uma porcentagem dos impostos de renda pago pelas pessoas físicas, nacional, uma porcentagem desse valor vai para os fundos constitucionais. Quais são os fundos constitucionais? Fundo do Centro-Oeste, Fundo do Norte e Fundo do Nordeste. Então, esses essas 3 regiões do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, possuem esses fundos constitucionais, né? Então, esses fundos constitucionais, que a gente conhece aqui no Goiás como FCO, né? Ele provém desses recursos, certo? Que o governo nos coloca. Então, assim, ele é distribuído, existe uma normativa que é controlada pelo Conselho Deliberativo Estadual, né? Que é presidido por classes, pela classe política, pela classe produtora e pela classe empresarial, porque esse dinheiro também vai para empresas. Então, esse recurso vem, né? Ele é dotado do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Ele vem desses recursos, os FCOs. O FCO financia praticamente todas as necessidades da propriedade. Mas tem também recurso do BNDES, Aí, né? nós temos o Plano Safra, certo? O Plano Safra que começa no dia 1º de julho e vai até 30 de junho, né? Que é o ano Safra. Ele vem para a parte de custeios, para custeios de lavoura, animais, né? Sim. Inclusive tem o custeio pecuário para 2 anos, que é o caso para aquisição de animais, novilhas ou novilhos, que é de 0 a 12. São para 2 anos. E tem também as linhas de investimento. Finame, Moderfrota, Moderagro, o CPA, né? Que é o de armazéns. Então, cada linha dessa tem um recurso disponível. Algum recurso condições disponível. Diferentes também. Exato. O CPA, por exemplo, quando o cliente até 100 mil sacos, 6 toneladas, 6 mil toneladas, que até 100 mil sacos, ele tem um juro de 7%. Quando ele é acima disso, o armazém é para mais de 100 toneladas, de 100 toneladas para cima, o juro é de 8,5%. Né? O FCO, por exemplo, vamos voltar no FCO um pouquinho. O FCO tem para o gado de leite é 6 e pouquinho, e para os FCO normais é 8,5. Isso o produtor de leite normalmente é mais fragilizado. Acabou, né? só teve uma situação agora que esse ano eles fizeram, antes não tinha isso não, foi a primeira, nas poucas vezes que acontece muito isso. Bom. E para esses, e o Plano Safra vem o dinheiro de Pronaf, A, B, C e D, né? E cada um tem seus recursos. Vem o dinheiro para aquisição de maquinário, tem o Proenriga, que é para irrigação. Todos eles têm limites de gastos por faixas. Por faixas de etapa. Por exemplo, o Proenriga é 1,3 milhão. Aí os juros variam 10,5, 12, CDI mais alguma coisa, Selic mais alguma coisa. Então, assim, cada linha, cada nível de produtor também tem a classificação. Você financia de 100% a 80% do maquinário e vai embora. O FCO também é assim, dependendo do cliente, é de 100%, de 70% a 100%. Vai depender da classificação do produtor rural. E é interessante também a gente falar a respeito disso. E os Pronamp também, né? Certo. Que é por quem não é produtor rural. Perfeito. E é muito importante a gente falar sobre essa classificação, doutor, para a gente ter a clareza da definição, da diferença de um crédito que ele é livre e daquele que ele é controlado. Até porque o controlado, como são esses vinculados a crédito público, que são subsidiados, eles têm alguns benefícios maiores para o produtor rural, né? Ele tem a limitação de juro anual, o documento que se formaliza por meio dele é a cédula de crédito rural e não a bancária. Ele
tem limitação de juro moratório. Então, tudo isso tem os reflexos jurídicos partindo da classificação do crédito que o produtor rural pega. E acaba que, para nós do direito, essa leitura do senhor que envolve toda a questão estratégica e a questão real, o que acontece ali na concessão do crédito, ela é muito importante. Que nós temos também, doutor, um sério problema, que é o seguinte: às vezes, lá quando chega a ocorrer uma inadimplência, ocorre às vezes uma oferta para o produtor rural de renegociar uma cédula rural com uma cédula bancária, saindo do plano safra, saindo de um juro limitado, saindo de um juro subsidiado, para ir para um juro livre de 20% ao ano. E aí acaba que nós precisamos agir de uma forma orientar para impedir que isso aconteça. Na verdade, o movimento, o ideal é o contrário, né? Sair de um crédito livre com juros mais altos para um crédito mais específico, que vai ter um juros com algumas orientações e restrições, mas um juros mais baratos. Exato. O que acontece é o seguinte: o próprio lei do microcrédito rural, que a gente fala, que é os recursos obrigatórios, lá fala que esse dinheiro de custeio que nós temos, vamos falar do custeio, que é a coisa mais imediata, que é um juro uma quantidade grande que você paga num curto intervalo de prazo. Certo. Lá no MCR, né, que é o microcrédito rural, que é para clientes de Pronamp, de recurso obrigatório, de custeios em geral. Lá fala que, mediante de comprovação de frustração de safra ou dificuldade de pagamento justificadas, né? E justificar isso não é muito difícil, porque é a realidade. A gente, todo mundo do dia a dia sente o que está acontecendo. O crédito pode ser prorrogado. A palavra só lá tinha que mudar, que deve, de mudar de pode para deve. Até 5 anos com a mesma taxa de juro. Eu tenho processos que meus clientes estão terminando de pagar agora, que teve problema de pagamento, que a taxa era de 6, hoje ela é de 12. E o banco, se eu falo principalmente o Banco do Brasil, que não é para pagar nenhum, ele respeita 100% dessa situação. Entendeu? Ele respeita 100% da que a norma fala. Olha, pode ser prorrogado até 5 anos. Vai ser prorrogado 5 anos? Não sei. Tem cliente que é 2, porque a capacidade de pagamento dele prova que 2 anos é suficiente. Tem cliente que são 3, então são clientes que são 5 anos. Né? Então, assim... A avaliação individualizada. A avaliação é de acordo com cada cliente. O perfil do cliente, né? Os técnicos que prestam serviço para o banco são orientados a apresentar uma capacidade de pagamento e uma justificativa como justificativa de não pagamento da dívida. E a gente faz um pedido de prorrogação, que já existe uma normativa dentro do Banco do Brasil para isso, nos bancos para isso, né? Eu faço isso, os outros bancos também têm isso, tá, doutor? Os outros bancos também têm isso. Você faz uma justificativa, Caixa, esses bancos particulares têm essa normativa também. Você entra com essa justificativa e solicita a prorrogação conforme a sua capacidade. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu, produtor de soja, tive uma frustração de safra esse ano, certo? Beleza, deu tudo certo. Mas se eu prorrogar essa safra para eu pagar, se eu tive uma prorrogação do ano passado, né? Na safra 23, 24. Se eu prorrogar ela 100% para eu pagar ela agora nessa safra, eu não vou conseguir pagar, porque eu já tenho que pegar um outro recurso para esse ano. Porque se eu tive a frustração, eu não tive recurso. Todo dinheiro que eu joguei no solo foi embora. Sim. A água levou. Ou não levou, né? Porque não choveu. Então, assim, então, o cliente não vai dar conta de pagar 2 safras no mesmo ano. Então, o que é o interessante fazer? Sempre mitigar, distribuir essa situação ao longo do prazo. Agora, eu falo o seguinte: isso a gente tem que entender que quando o cliente, na maioria dos casos, eu não vou falar 100%, porque existe uma variação muito grande do seguro. Mas, assim, a maioria dos casos, o cliente que assegurou, pelo menos que está a dívida de financiamento, eles conseguem. A maioria dos casos. Com o seguro que foi feito. Com o seguro que foi feito. Então, assim, há uma vertente falando que o banco está obrigando a fazer seguro. Não é bem assim, né? Porque
por exemplo, eu dou um exemplo que a bancos, quando um banco, por exemplo, não pega nenhuma garantia real, ele precisa, é obrigado por lei o banco ter um mitigador de risco, né? Ou é uma garantia real, que vai pagar caso o cliente não pague, ou um seguro. Aí, quando ocorre o caso que o seguro não foi suficiente, o seguro não foi o erro, houve uma situação que, além do que, do que foi cobrado, do que o seguro cobre, né, das cláusulas que o seguro cobre, o cliente perdeu, o banco não vai penalizar. Ah, eu plantei errado. Não, o banco não vai penalizar você por causa disso. Olha, eu plantei e não tive não foi a minha data escolhida não foi correta. O banco não vai te perguntar, você não podia ter feito isso. Não, vamos chegar aqui, vamos resolver, houve frustração de safra, você precisa transferir safra, vamos prorrogar isso aqui. Então, eu sempre recomendo analisar por exemplo, o cliente perdeu os 50% da safra, né? Eu recomendo sempre, assim, olha, vamos fazer de um jeito que ele paga uma porcentagem esse ano, uma porcentagem no ano que vem, né? Porque às vezes o cliente perdeu só uma pequena porcentagem, 20%, a gente prorroga só, o ano que vem ele dá conta de pagar. E tem um detalhe também, né? Quando você não dá conta de pagar, você teve algum problema que se você não colheu o suficiente para pagar tudo, você chega no banco administrativamente, certo, né? Chega no banco e fala, olha, aconteceu isso aqui, tá aqui as provas, tá aqui as saídas do meu produto, comunica antes ao banco que ele manda um fiscal lá para conferir realmente se está tudo certo, tá, sabe? Que aí você consegue ter argumentos com o banco. Quando isso acontece, por exemplo, com meus clientes, eu vou até a propriedade, a gente manda a propriedade, a gente vai, a gente senta, tira, a gente tem essa confiança do banco para que a gente possa fazer isso. A gente chega e fala, olha, está acontecendo isso, nós vamos ter que pensar em alguma coisa lá na frente para o cliente, nós precisamos organizar alguma coisa, porque tá isso aqui, isso aqui. Então, a gente precisa fazer isso. Então, o seguro é interessante para o cliente nesse sentido, né? Porque o mitigador de risco é importantíssimo. Não é barato. Principalmente por causa dessas ondas climáticas que nós tivemos nos últimos 2 anos. Isso foi muito ruim para as operadoras, porque querendo ou não, o operador está ali para ganhar dinheiro também, não está ali para dar dinheiro, né? Graças a Deus, existe uma normativa de subsídio para o produtor rural, para seguro, que paga até, tem uns valores que paga até 40% do prêmio, eles bancam, né? Mas não é todos que tem, porque o dinheiro é limitado, né? E eu acho que talvez, mais do que crédito, talvez se desse mais esse dinheiro aí para o cliente, talvez seria bem mais importante do que a gente vê isso lá fora, que existe um recurso muito mais abundante para o cliente ter um desconto no seguro rural. Mas teve uma mudança nessa análise de risco em 2021, não foi? Do Banco Central, que vai ser implementada agora, não é? Foi a 4966. 4966. Foi agora que a partir de 2021, né? E quais são os impactos, assim, para quem está lá? Crédito. O que aconteceu? Existiam algumas situações, por exemplo, a prorrogação do cliente não impactava no crédito dele. A prorrogação, tá? Renegociação é diferente de prorrogação. A prorrogação é quando você prorroga alguma coisa dentro do mesmo juro, dentro da mesma situação. A renegociação, quando você pega tudo, muda a taxa, muda tudo e muda a forma de pagamento. Ou seja, a renegociação é mais ampla. É mais amplo. As mudanças são maiores. A renegociação trava o crédito do cliente totalmente. A prorrogação não travava 100%. Então, o que acontece? O cliente que tinha uma prorrogação, o risco dele continuava A. Hoje, dependendo da prorrogação, o risco dele vai para B, vai para C. Então, assim, o risco vai de A, B, C, D, E, F, G. Há bancos que emprestam até D, há bancos que emprestam até C, há banco que empresta até E. Mas o crédito rural, eu acho que é no máximo até C. Entendeu? Então, assim, aí o crédito rural, por exemplo, um cliente que for risco E, por exemplo, ele vai pegar juros de mercado. Normativa. Como se fosse um crédito livre. É um crédito livre. Aí ele, de vez de 12%, ele vai pagar 17%, 18%, 20%, 22%. Então, você vai depender do risco do cliente. Entendeu? Aí mudou totalmente a forma de analisar. Então, assim, os bancos estão se adequando, estão se organizando. Por exemplo, em janeiro foi um caos, agora em fevereiro já deu uma melhorada. Entendi. Entendeu? Assim, então, existem algumas coisas que o banco... A própria lei, ela precisa ser experimentada para ser trabalhada dentro dos bancos. Porque algumas coisas você... acha que está dando certo, o bom não deu certo, não precisa arrumar isso aqui porque precisa para acertar, assim, arrumar dentro das normas, não é inventar coisas. Lógico.
Então, assim, essa 4966 aí, ela veio, ela resistiu. Eu, sim, com todo o carinho do mundo, eu acho que ela veio para ajudar, entendeu? Porque às vezes você dando uma apertadinha aqui, você consegue ajustar mais alguma coisa e ajuda também até o banco renegociar, né? Porque o cliente quer pagar, mas ele precisa de crédito para poder continuar. Então, às vezes o banco ajuda nesse sentido. Então, assim, tudo vem para que a gente tenha uma situação de mercado mais saudável, que realmente não está muito difícil. Os 2 últimos anos de perca de safra, de preço baixo de nossas commodities, foi um caos para nós, porque nós estamos pagando uma conta da pandemia aí, né? Que veio, que subiu demais, baixou demais por exemplo, a safra 2022-23, nós tivemos uma queda tão brusca que o cliente colheu não pagou o custo da safra. Nós estava com custo de 6 a 8 mil reais por hectare e o cara colheu bem e pagou só sobrou 6 mil, né? Agora você pensar, tomar 2 mil reais de prejuízo por hectare. Então isso aí deu uma balançada bem. Maquinário que custava 10 mil, vamos dizer assim, passou a custar 6. Por exemplo, o que aconteceu muito na pandemia era assim, ó, você pagava um trator grande com 10, 12 mil sacos de soja, né? Aí a soja caiu tanto que passou para 20, 25 mil sacos. Então pensa, o produtor precisa gastar mais área. Uma coletadeira, você gastava 25 mil sacos, 20 mil sacos para pagar uma coletadeira. Passou para 40, 50. Então, assim, sacos para pagar. Então, o que acontece? O poder de compra do cliente, o poder de pagamento do cliente caiu demais. Né? Graças a Deus, muitas empresas entenderam isso, foram juntos com o produtor, se sentiram que nós fazemos alguma coisa, vai tudo pro ralo. Então isso aí foi muito doído, além do que, junto com isso, houve a queda de produção por causa de problemas climáticos. No sul, no Goiás, entendeu? Onde não choveu muito, choveu menos, então assim, foi um caos, né? São Pedro colaborou tanto assim, não. Então, assim, onde choveu, teve lugar que choveu demais, teve lugar que choveu de menos. Então, isso aí nos deixou numa situação muito desconfortável nos últimos 2 anos. Então, eu acredito que esse ano, por exemplo, é um ano muito importante para o produtor rural, porque ele não vai conseguir pagar tudo, né? Eu acho que está passando a hora do governo tomar alguma atitude aí. Eles não vão conseguir pagar tudo, porque acumulou muita coisa. Preço alto de maquinário, commodities com preços que não vão subir muito, porque ela é isso aí mesmo, o preço dela é esse, né? Então, eu não acredito que vai ter aquele boom, que nós não temos nenhum motivo sério para ter esse boom, né? Graças a Deus eu espero que não tenha também, porque a tendência é outra coisa, né? Com essas loucuras desse povo aí querendo fazer guerra. Então, assim, esse ano vai ser um ano importante e um ano chave, e a gente está aqui para ajudar e orientar. Interessante. E hoje, que nós estamos aqui gravando no estúdio, dia 21 de fevereiro, está suspenso os créditos vinculados a de origem, os fundos que são controlados. E mais esse reflexo dentro desse contexto que já existe cuidado. Né? Você usou uma expressão bonita, você falou um ano importante para dizer um ano preocupante por conta de uma soma de fatores que convergiram para esse aperto. Eu vou responder essa pergunta tecnicamente e ele responde politicamente. Eu quero fazer um adendo político muito Então deixa eu fazer a minha primeira. Eu vou fazer um parecer técnico. Tá certo. Tá? E o Major vai falar a verdade política. Eu vou falar sobre o contexto político. Que não deixa de ter. Impacta o técnico. Que nós conversamos isso aqui antes um pouquinho, que não deixa de ter razão. Certo. Mas o que acontece? O crédito rural, ele faz parte do arcabouço fiscal. O governo tem, por lei, obrigatoriedade de manter as contas conforme o Congresso determina, né? Por exemplo, se ele quiser estourar o orçamento em 10 mil reais, ele precisa ter autorização do Congresso para isso. Né? Se o Congresso você só pode gastar 5, se você gastar 5 e 1 reais, ele vai estar cometendo uma improbidade administrativa. Né? Eu não sei se é termo técnico é esse, mas o Major depois explica isso para nós. Então, assim, o governo, para que ele possa
manter o arcabouço fiscal correto, manter as leis orçamentárias dentro daquilo que o Congresso estipulou para o governo, ele precisa de que a lei do orçamento anual, a LOA, seja aprovada. Por que o governo teve que baixar isso? Eu vou te dar Suspendeu, né? Suspendeu o plano safra. Vou te dar a manga agora, né, doutor? Que você está precisando, dá o motivo que o senhor precisa falar. Não, o motivo já foi dado pelo governo. Então assim, com essa... O desgoverno, na verdade, deu motivo. Com essa subida, com essa elevação da taxa Selic aí, houve um desajuste, porque no plano safra do dia 1º de junho, a Selic estava 10, 9, 10 ali, eu não lembro mais ou menos quanto estava, 10, 11, sei lá, de 9 a 11, não importa. Agora a Selic está com a previsão para esse semestre de 15%. Então nós temos um diferencial de juros aí que é muita coisa, é mais de 30% do que subiu mais de 30% a Selic, vamos pôr assim. Impacta o espaço. Então impacta um espaço orçamentário ali para o governo. Certo. Então, assim, como a lei orçamentária não foi aprovada, votada foi, não foi aprovada, né? Não foi aprovada ainda, o governo teve que tomar uma medida drástica, né? E ele deixou de fora só aquilo que não impacta, que foi os pronafianos, né? Que realmente é um trabalho muito bonito que todo o governo sempre tem preservado. Inclusive, doutor, para emprestar FCO, aquele banco tem que prestar um X% de Pronaf, viu? Senão, não é interessante. O banco tem algumas regrinhas para FCO, que é muito bacana, que ele tem que ter um tanto de aplicar na área social, que é a área do Pronafiano. Entendeu? E eu tenho um pouco de Pronaf e, graças a Deus, os meninos são bons para pagar. Entendeu? Então, assim, a turminha, eles gostam de pagar. Porque tem uma norma também que, se a empresa, a norma do Pronaf, se aquela região tiver com mais de 2% de inadimplência, fecha. Aí os amigos vão atrás dos caras que não estão pagando. Porque o dinheiro é muito bom, né? É um dinheiro muito bom. Então, Major, aí tem essa parte também que o senhor, nós conversamos, que essa aí é... O que eu estava falando nos bastidores aqui antes, é que o governo federal precisa se organizar, primeiro, politicamente, para impedir que a lei orçamentária anual haja um atraso na aprovação. Quando há uma desorganização política, como existe nesse governo federal atual, assim, não é só uma crítica política vazia, é uma questão real. O relacionamento do governo federal com o Congresso não é dos melhores. E isso faz com que se desorganize esses prazos, essas votações, prazos que são, inclusive, constitucionais. Bom, e aí se fosse no governo americano, por exemplo, ia ter o shutdown, que não aprovou o orçamento, meu amigo. Então, fecha as agências do governo, despede a galera, não vai trabalhar, não paga luz, não paga água, porque não tem dinheiro, o Congresso não aprovou. Então, essa é uma questão. A outra é, o governo federal, todos os governos federais também precisam se organizar fiscalmente. Porque o impacto de uma desorganização fiscal na economia, um deles é o crescimento dos juros. Agora imagina, a gente chegar aos juros de 15%, e o governo não tem mais agora a justificativa de que não, mas é porque era o Banco Central do ministro indicado pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, né, que era o Roberto Campos Neto. Não, agora o presidente do Banco Central, que ficou independente no nosso governo lá atrás, o governo do qual eu fui o líder, né, nós aprovamos, na verdade, a independência do Banco Central, que foi um avanço muito grande para a nossa economia, para o bem, lá atrás. E agora o Banco Central Independente, com o Galípolo, que foi indicado por esse governo, manteve as taxas de juros altos. Por quê? Porque o governo está desorganizado política e fiscalmente. Mas aí foi uma adenda política. A pergunta que eu queria fazer é, o produtor rural precisa se desesperar ou vai acontecer alguma coisa? Porque eu sei que a Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, que eu fiz parte, está se mobilizando para derrubar essa portaria, né? É o ofício circular 282 de 2025, que eu acho que vai ser derrubado. Mas, entrando também na normalidade orçamentária, torço para que o governo valorize os produtores rurais e libere esse crédito. Né? Eu acredito que eu tenho, por exemplo, nós falamos aqui, né? Nós temos uma dotação orçamentária, ou seja, o governo só pode gastar X reais. Então é o seguinte,
Em relação aos investimentos, sempre tem um break aí em todo o governo de 1 mês, 2 meses, 3 meses para liberação de recursos. Por quê? Os processos entram pelos bancos, entra assim, 100 milhões de processos, de projetos, de dinheiro para gastar. Né? Mas só tem 80. Certo. Aí o que o governo faz? Analisa tudo, aprova, né? E faz, desses 80, desses 100 milhões que tem, nós aprovamos 70. Aí, então, pode apresentar mais processos que a gente tem mais 10 milhões para gastar. Né? Os valores são um pouco maiores que isso, é só um exemplo básico. Então, o governo precisa controlar isso para, por exemplo, se controlar isso, por exemplo, ele não gastar, por exemplo, pessoal, tem 100 milhões para gastar durante todo o ano. Ele não pode gastar 101 milhões. Entendi. Então, assim, eles controlam isso. E o custeio também é a mesma coisa. Quando começa a entrar muito, e vê que tem um volume grande, eles dão um break de uma semana, geralmente. E nesse caso agora, esse break foi por causa do arcabouço, por causa da lei orçamentária anual, que está com a dificuldade de ser aprovada, mas isso é uma questão de gerenciamento político. Que o Vitor Hugo tem mais... Quase falou Major Araújo aqui. E o Major Araújo é amigão meu, eu gosto mais dele. Inclusive tá com uma mecha de cabelo aqui. Só que aí a gente já não tem, já não comunga nessa possibilidade. O Major Vitor Hugo aqui tem mais capacidade do que nós, para competência e capacidade do que nós para poder falar. Então, assim, o governo precisa regularizar, senão ele se enrola nas próximas pernas, mas que eles têm, né? Isso aí não precisa explicar muito, porque eles mesmos estão mostrando o que estão fazendo. Então, assim, e eu não acredito que esse trem vai demorar muito, não. Porque, primeiro, nós temos uma frente. Primeiro, nós temos uma coisa chamada mercado. Agora, nesse exato momento, inicia-se os pré-custeios. Porque o cliente está plantando. Então, o produtor, é difícil o produtor, né? Ele está plantando, está colhendo e precisa já organizar as coisas dele, o recurso dele para a próxima safra, porque se ele demorar, o custo sobe demais. Entendi. Então, assim, é uma loucura. Enquanto o pessoal... E assim, o negócio não é brincadeira, é muita grana. Então, agora já entra a fase de pré-custeio, que geralmente começa agora, em fevereiro, já começou, inclusive essa semana liberou até um pouquinho, e ela vai até março, aí os custeios começam lá no segundo semestre, a partir de... Então vai até abril, mais ou menos, os pré-custeios, que começa a pegar o dinheiro agora, principalmente para comprar a parte de insumos, que é um dos melhores momentos para comprar agora, né? Porque tá todo mundo parado, então oferta e procura, né, doutor? Então, assim, é um momento interessantíssimo para o produtor para comprar agora. Então, por isso é muito importante passar. E outra coisa, existe as linhas de comercialização não vai pegar, porque a linha de comercialização a gente ajuda para poder, justamente para pagar aqueles recursos CPR e comercialização é mais para pegar o dinheiro, para pagar aqueles recursos que estão sendo... porque, sim, o custeio ele é bom, entendeu? Mas ele não cobre 100% da safra. Hoje o custeio que o governo nos oferece, pelas normativas, ele geralmente cobra 80% da safra. Né? O cliente ainda entra com 20%, 30% do recurso dele. Às vezes, eu falo muito, a pior época do mundo para você conversar com o produtor rural é janeiro e fevereiro, que é a época que o diesel está comendo aí pelo pé. Gasto altíssimo. É muito alto, é alto, nossa, como é. Então, assim, então o cliente às vezes precisa fazer uma comercialização, precisa fazer uma CPR para poder finalizar, que são juros de mercado, são juros razoáveis de mercado, mas o cliente pega para 2, 3 meses só. Entendi. Né? Ele pega mais tempo para ter um tempo de comercializar, mas geralmente ele pega para 2, 3 meses para poder pagar isso aí. Acaba compensando nesse sentido para diminuir o endividamento. Ailton, nós comentamos aqui, até, né, doutor Eduardo, falamos sobre a questão do endividamento, né? Falamos sobre vamos dizer, as perspectivas desafiadoras desse ano, falamos sobre as questões ambientais, sobre as questões climáticas, preço das commodities, e uma série de questões que fizeram, e também a questão econômica como um todo, que acabam fazendo com que esse ano seja um ano complexo, difícil, 2025. Né? A pergunta é, aquele produtor rural que está endividado, está numa situação difícil, que está numa situação mais problemática. RJ, recuperação judicial, é uma boa opção ou não? Eu não sou a favor do RJ, porque... O RJ vai causar um problema muito sério a longo prazo para esse cliente, que é a falta de crédito
de crédito a juros mais em conta, a juros subsidiados junto às instituições financeiras. Aí ele vai ter que partir, porque o RJ às vezes tem impedido até fazer barter em algumas empresas, né? Até fazer as trocas que tem de safra, por isso aqui tem impedido. Algumas empresas estão recusando clientes com RJ, né? Porque elas foram prejudicadas também. Então isso né? Então vai deixar o cliente totalmente sem recurso. Existem muitas alternativas anteriores a esse passo. Eu acho que RJ o cliente tem que usar na última das últimas instâncias. Cara, tentei tudo, fiz tudo, aí eu preciso preservar meu patrimônio, beleza, né? Porque às vezes é melhor o crédito, eu acho que é muito importante. Ter crédito... Mas quais são as alternativas anteriores, então? Anteriores, vamos lá. Nós temos o processo administrativo junto à instituição financeira, né? Pode ser com o técnico que faz projeto, pode ser com o advogado que você chega, para chegar para conversar administrativamente com as empresas bancárias, né? Então você chega, pergunta, conversa, senta... Para você que está assistindo não é do direito, toda vez que alguém fala assim administrativamente é porque ainda não ingressou com uma ação no judiciário. Nós estamos discutindo ainda, né, no nível administrativo, ou seja, com as instituições financeiras, né, com os órgãos, com a administração pública. Se tiver que judicializar, você vai ter que contratar um advogado. E muitas vezes consegue fazer também com o apoio do advogado administrativo. Você vai estar mais seguro, você vai estar mais amparado. Como eu estou nessa área há 24 anos, trabalhando com isso aí, inclusive a linha de MCR fala que para prorrogar alguma operação, o técnico que fez o processo precisa fazer um laudo. Tá lá, né? Aí nós fazemos esse laudo, os projetistas dos bancos, a maioria hoje, quase 99% dos bancos já estão com essa figura empresarial junto dentro aos bancos, para orientar o cliente, certo? A gente pega junto com o negócio, mas assim, a gente não pode mentir também. A gente não pode chegar lá e falar assim, nossa, cara, choveu granizo aqui nessa fazenda e acabou o negócio. Eu tenho que provar isso, né? Então eu falo, quando acontecer, por exemplo, choveu granizo na fazenda, tira foto. Tira foto, faz uma filmagem, fala a data, comunica ao banco, me liga que nós comunicamos, olha, nós tivemos um problema de granizo na fazenda. Eu tive um caso aqui, foi até interessante, eu tive um caso aqui que choveu granizo aqui, perto, depois de Hidrolândia, de um cliente meu, né? Choveu do lado direito da pista, do lado esquerdo choveu. Só choveu na lavoura dele. O que aconteceu? Mas assim, choveu granizo, beleza, a gente comunicou ao banco, tirou foto, tirou tudo, o seguro foi lá, olhou, conversou, nós tiramos foto, fomos lá, demos uma olhada, tudo certo, né? Agora vamos esperar para colher. O cara colheu 54 sacos, né? Então eu falei assim, eu dei granizo, né? Colhi bem ainda. Assim, ele colhe 70, mas colheu 54, ou seja, não houve o negócio do seguro intervir. Entendi. Né? Mas o seguro, ele, pelo menos, teve a precaução. Ele teve né? a precaução de avisar e eu sempre comunico isso. Essa orientação é importante. A gente, você que é produtor rural. Você fala o seguinte, olha, choveu granizo você vai aqui. construindo casos. Aí fala assim, Exato. aí o banco pergunta assim, como assim? Você comunicou? Olha, deu uma praga aqui que o veneno que eu comprei indicado para ela não serviu. Você mostra a nota fiscal que você comprou, mostra você aplicando o produto e mostra o resultado daquela praga. Sim. Então, apesar que o seguro não cobre praga. Então, assim... Um exemplo, mas para a pessoa praga entender. Vou dar um exemplo. Mas tudo para isso, se não serve para o seguro cobrar, mas serve para o banco te prorrogar. Né? Sim,Lembrando, lógico. prorrogação, você usa diferente de renegociação, Mesmo prorrogação, juro, você mesmo. usa o mesmo juro do contrato anterior só vai modificar talvez a data de pagamento ou ampliar E o essa valor da data. parcela, né? Talvez. No valor da Não? parcela muda por causa do juro, porque o juro é diário, né? Aham. Então, se você fez, se você está devendo aqui, o juro é diário. Mas ele não vai alongar? Vai alongar, vai pagar juro diário. Ele vai aumentar a parcela, porque Só a em taxa vez dele que pagar mantém. um mês, ele vai pagar 6 meses de juro, ele vai pagar 10 meses de juro, 12 Mas a meses, mesma 24 taxa. meses de juro. Mas a taxa é a A mesma. taxa mantém, mas... A taxa mantém. O juro é maior porque o prazo é maior. Por exemplo,
Você pode Ele vai pagar mais juros, Segundo mas a parcela em si... segundo o Plano Safra, o Crédito Rural, o MCR lá 6462, o que acontece? Você pode prorrogar até 5 anos. Aí depende da capacidade de pagamento. Então, assim, é para isso que servem as informações da prova. Olha, aconteceu alguma coisa, manda, informa o seu agente credor. Informa para trade, informa para o banco. Manter uma relação de informa lealdade, pra revenda. ela é muito boa porque ela vai construindo o caso para tudo. Informa a trade, informa para quem você vendeu, informa para o banco, informa para as distribuidoras, para os representantes, informa todo mundo. Informa o seu ciclo. Né? Então, assim, que sempre o banco vai olhar para você. Né? É muito A interessante. gente precisa de informação para subsidiar o pedido. Né? Para subsidiar a defesa. E é interessante essa parte pelo seguinte: sempre há um passo a passo da atitude mais amena à atitude mais severa, conforme a necessidade do cliente. Por exemplo, nos chega um cliente, olha, eu estou com problema de endividamento, estou com dificuldade em pagar os compromissos desse ano, e agora em maio é mês de vencimento de contrato, então o pessoal já está procurando por conta disso, já começa a vencer. O que ocorre? Primeiro, negociação administrativa. Não deu certo, ou há alguma irregularidade, nós vamos para a judicial. Sim. O judicial não quer dizer que será uma RJ. Às vezes a pessoa tem alguma questão no contrato que deve ser questionada. Mas você pode questionar, por exemplo, chega num cliente aqui, o cara fala assim, eu não vou prorrogar para você, eu vou fazer uma CCB. Eu falei, CCB eu não quero. Exatamente. Aí eu falo assim, que não sei o que, eu não quero prorrogar. Vamos dizer que vai acontecer isso. Isso não acontece muito hoje não, mas pode acontecer. Aí você fala, eu não quero uma CCB, porque a CCB vai passar para 30% ao ano e eu estou pagando 12%, estou pagando 8%. Porque eu não vou dar conta de pagar a CCB. Isso é honestidade do cliente. Exato. Você não pode fazer uma negociação para você não pagar. Entendeu? Você não pode fazer, porque hoje em dia o banco tem uma mania, tá? Para quem está escutando aí, vocês não assinem isso. Confissão de dívida. Tá? O banco põe para você confessar a sua dívida. Se você confessou a sua dívida, os meios jurídicos são limitados para você sair dela. Por isso que é importante você estar sempre assessorado por um advogado, mesmo na fase administrativa. Exato. Não, assim, você pega aquilo que você fez de contrato, por exemplo, como eu trabalho geralmente com meus clientes, eu não aceito nenhuma coisa fora da regra. Inclusive os bancos que eu presto serviços não fazem nada sem essas regras. Então, sim, mas existe principalmente situações de empresas que não são bancárias, que o cara está devendo. Tem algumas coisas que a gente não pode citar que é feio, mas assim, nós tivemos um caso que eu te falei, ao que o senhor me ligou e eu falei só, esse caso aqui é difícil por causa disso. Apesar de eu não ser advogado, mas a gente tem o hábito de escutar os advogados nos orientar. A gente escuta muito, acaba repetindo, igual papagaio, né? Então, o que acontece? O cliente precisa entender o que ele está fazendo. Se aquela proposta não for boa e você não vai dar conta de pagar, conversa com o cara, mostra para ele que aquilo precisa ser melhorado. Né? Porque vai dificultar uma segunda renegociação. Mas quando você tem assinado direitinho, bonitinho, de acordo com as regras bonitinho, que você tem as coisas, a negociação não vai ser facilitada, a renegociação. Eu já fiz prorrogação de prorrogação. Entendi. Entendeu? Já fiz 2, 3 vezes, porque o cliente está ali com várias operações para pagar. Falou, eu não consigo pagar essa, mas essa aqui eu consigo. Então, beleza, vamos prorrogar essa aqui mais uma vez e você paga essa. O ano que vem eu começo a pagar essa. Então, essas jogadinhas acontecem. Entendi. Você tem 3, 4 operações. Falei, meu amigo, eu só consigo pagar uma. Vamos prorrogar as próximas 3. Né? Certo. Então, assim, é assim que funciona. Exato. Eu consigo pagar. Então, você mostrando boa vontade, mostrando desejo de pagar, o banco nunca vai falar não para você. Agora, de acordo com a linha de crédito que você paga, existem as limitações. Tem linha de crédito que você precisa pagar o juro para você prorrogar. Né? Tem linha de crédito que prorroga 100% da operação. Então, tudo isso depende das normas que o banco tem para te oferecer, que o Banco Central, que as normas bancárias orientam o cliente.
Entendeu? É muito interessante isso, doutor, pelo seguinte, essa visão do senhor que tem um trato muito próximo à instituição bancária, ela é importantíssima, especialmente para nós operadores do direito, Sim. porque nós precisamos buscar, na verdade, a melhor solução para o produtor rural e não judicializar tudo que chega às nossas mãos. E a primeira importante decisão para que nós tenhamos avaliar a possibilidade de resolver da maneira administrativa. Não foi possível, vamos avaliar por perícia contábil a evolução do saldo devedor, vamos avaliar as cláusulas contratuais, vamos avaliar se está dentro dos limites lá legal dos 12% ao ano, do juro moratório estabelecido quando se trata de uma cédula de crédito rural, vamos avaliar a média de mercado nas demais cédulas, ver se está uma coisa absurdamente acima da média do mercado, os créditos que estão fora do plano safra. Então, há meios jurídicos para resolver. Só que eu não posso propor para o meu cliente uma recuperação judicial, sendo que eu vou conseguir a ele uma opção muito mais vantajosa administrativamente, que é o que o Ayrton pontua. E outra coisa muito importante, seja fidedigno com as suas informações que você dá para o banco em relação à sua atividade rural. Porque a atividade rural pode ser uma atividade muito diferente da industrial, você consegue fazer algumas coisas para aumentar a sua receita. Mas e você tem que ter muita fidelidade no que você presta, porque se você apresentar para o banco e o banco receber essas receitas maiores do que você tem, nós tivemos aquele caso que eu falei para o senhor, né? Que eu olhei aqui para o senhor e falei, doutor, isso aqui não tinha nem condições do cliente comprar um trator desse tamanho. Isso aqui não dá para se defender. Por quê? Na ânsia de vender, não foi banco oficial, tá? Foi outro tipo de banco, esses bancos de indústria, né? Na hora de vender, o cara enfia o que tiver lá, o cliente pegar o recurso. Mas depois vem o caos, né? Depois vem o caos, né? Que o equipamento é mais caro que a propriedade do cara. Então, assim, isso aí é uma relação que você tem que entender que não dá, né? Para você fazer. Então, se você faz alguma coisa nesse sentido, com certeza você vai ter problemas de pagamento. Então, assim, lá na frente vai te custar caro. Porque hoje não é assim. Falar, doutor, não tem que pagar, foda-se a instituição financeira. A lei não é assim, né? A lei não é assim. E existe o outro lado também, que é uma empresa que gera emprego, gera receita, confiou em você, né? Então, tem esse lado também. Porque o banco não chegou em você, desculpa o termo, pôs uma arma na cabeça e falou assim, compra esse aqui, senão você tá fodido, então te mato. Não é assim que funciona. Você que vai até a instituição... É uma questão de lealdade. Se todo mundo for leal com todo mundo, até os juros começam a baixar. Exato. Então, assim, você tem que ser leal e tirar um pouco do emocional para você pegar aquele recurso. Você tem que falar assim, eu vou pagar isso, eu vou dar conta, entendeu? Não é pegar porque é bonitinho, eu vou pegar, vou fazer, não é assim. Entendeu? Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você compra um maquinário para prestar serviço. Você já prestou serviço nessa área? Você já fez isso? Você tem experiência de como isso funciona? Você sabe como é que é o modus operandi, como é que é a rentabilidade daquilo que você está fazendo? Entendeu? Porque você vai, às vezes, eu falo muito, você tem que tomar cuidado para não promover a incompetência do seu cliente. Entendeu? Você não pode promover a competência. Às vezes ele é muito bom naquilo que ele está fazendo, ele está muito feliz, ele está ali ganhando seu dinheirinho, gozando a sua vida. De repente você coloca uma coisa na mão dele, que você promove a competência dele, e aquele negócio que ele já ganhava vai comprometer ele também. Entendi. Aí o caos... Está instalado. Está instalado. A função social do contrato é uma das bases que nós estudamos do contrato. E o senhor narrou ela de fato, na prática, né? Que o contrato ele tem que ter a função para os dois lados. Logicamente que a instituição financeira ela tem que ser restituída aquele valor, até porque muitas vezes é um valor subsidiado, mas o produtor também ele tem que ser preservado, até porque a função dele é uma função de utilidade pública, de produzir aquela situação. Alimentar, segurança alimentar do mundo. E é tão interessante uma situação que a gente pode observar. Em alguns casos, a gente observa alguns excessos por conta das instituições financeiras. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Época de colheita, a pessoa com a colheitadeira financiada, com a propriedade rural em garantia dada. E o pessoal vai lá e faz um sequestro da máquina.
Isso aí. Em colheita. Aí Em colheita. é incoerência. Mas aí o cliente, aí a falta de tato dos advogados da própria instituição financeira é grande, né? Isso não acontece com o banco oficial, isso geralmente acontece com... Banco da Indústria. eu acredito que sim. O banco de indústria, porque eles entram... Isso aconteceu com um cliente meu agora no plantio, né? Assim, vai dar o cara tava plantando. Você retira a possibilidade E- do cara Não, do cara e- pagar a dívida. E o pior de tudo, Major e o Eduardo, pior de tudo, o cliente estava negociando com a empresa, entendeu? Ele estava disposto a negociar. Não, e ele a pagar. não, disposto, não, ele Tava estava pagando. negociando Pra resolver. para resolver. Chegar ao ponto de pagar alguma coisa. Para organizar o pagamento. Ele estava renegociando com a empresa para pagar os débitos. E eles foram lá e ele foi muito correto, né? Que a hora que chegou os fiscais, o oficial de justiça, né? Porque ordem de juiz cumpra-se, né? Sim. E tem que respeitar isso. Mesmo que você não concorde, nós devemos respeitar essas instituições, porque é importante isso para nós. Né? Assim, não significa que esteja certo, mas significa que aquele momento você tem que cumprir. Exato. Então, assim, a gente não pode acatar quem tem o direito, né? Então, desacatar, na verdade. Então, o rapaz chegou, ele falou assim, tudo bem, pode levar, tá aqui, pode ir, tá tudo certinho, tá, 20 dias depois devolveram. Entendeu? Porque eles cometeram uma situação esdrúxula, uma situação que excesso de... desproporcional. Excesso incoerente, de exação, né, doutor? Como é que vocês falam aí? Tá demais, né? já pode fazer a prova da OAB. Sabia que tem alguns países que não precisa ser formado em direito. Pra fazer a OAB. Você pode fazer a prova da OAB sem o curso de direito. E se, da OAB, da ordem. E se aprovar, pode... Consigo passar nem na prático, metade. né? Entendeu? Começar a falar a lei do pavilhão aí, nós enrola, né? A bandeira do país. E aí, mais algum assunto? Será para tratar? Eu acredito que seria Desclassificação. importante. A desclassificação, nós até Abordamos conversamos de alguma no maneira, começo, né? Mas a desclassificação não é só ambiental, né? A aplicação de recursos. Exatamente. Comenta pra gente. Se aplicar incorretamente, né, fora do o desvio contratado. da aplicação. É isso? Exato. Assim, você vai lá fazer um trator para comprar vaca e vai lá e compra uma caminhonete. Aí pode haver a desclassificação. Exatamente. Você pega um recurso controlado. Olha, vamos dizer, o recurso controlado é até 3 milhões para o CPF, né? Certo. Então, Pronamp 1,5 milhão para custeio e investimento e demais produtores até 3 milhões. Certo. Então, o cara vai lá e pega 1 milhão, na hora de pagar, ele faz assim, putz, não dei conta de quem tem o carro. Aí vai lá, pega mais 1 milhão e quita. Meu amigo, isso é um caos. E uma Aí, isso aí, como assim, com as tecnologias hoje, é mais fácil de ter essa situação acontecer pelo Banco Central. Então, o Banco Central vai lá, notifica o banco notifica todo mundo, e até você explicar, se você não conseguir fazer uma justificativa que satisfaça o sistema financeiro, você é desclassificado e pode ficar até 5 anos sem pegar crédito subsidiado do governo. Entendeu? Você fica travado naquela situação. Então, assim, você vai aplicar... então, tudo isso tem essas situações. Entendeu? Tem essas situações que resolvem. O cliente precisa ter entendimento que o princípio da reserva legal, vale o que está escrito. Se você escreveu, você assinou que você ia fazer aquilo, você tem que cumprir aquilo conforme a exigência do crédito. Entendeu? O governo, quando empresta dinheiro, ele quer gerar emprego, ele quer gerar imposto. Então, se você tem, né? Porque não tem sentido o governo emprestar dinheiro, você vai me dar um papel informal aqui. Não tem sentido, né, amor? Lógico. Então, assim, o governo, quando quer prestar dinheiro, ele quer gerar receita e, principalmente, gerar imposto, que é imediato. Né? Então, assim, se você tem lá um caso que você vai fazer um serviço que demanda mão de obra, você tem que ter nota fiscal daquela mão de obra. Né?
Alguns casos, por ser produtor rural, alguns casos aceita-se a fiscalização do banco comprovando a aplicação daquele recurso. Mas, no via de regra, a gente tem sempre que nos preparar para aplicar o recurso direitinho, arrumadinho, do jeito que você está escrito na cédula rural. Perfeito. Que a cédula rural vem explicando direitinho o que você tem que fazer. Certo? Maravilha. Então, a gente tem que buscar isso. Essas são as questões que a gente tem que entender. Não é o banco quem faz essas regras, são normas governamentais que vêm para o banco cumprir. Vou te dar um exemplo. Se um cliente não paga o FCO hoje, amanhã o banco tem que depositar o dinheiro para o FCO. Tá? O banco é responsável pelo dinheiro que ele empresta para o produtor. Se ele não recebeu, isso é outra conversa, você vai discutir com o produtor lá. Quando você renegocia, tá tudo certo, a dívida continua, você não está devendo o banco, você não deixou de pagar, o banco não precisa pagar. Então, assim, esses detalhes você tem que entender. Tá? Agora é o seguinte, quanto mais o produtor paga, mais o produtor põe dinheiro no banco, mais volta pra gente. Com certeza. Entendeu? O dinheiro do FCO, o dinheiro do FCO também é aquele, além do imposto, é aquele dinheiro que o banco emprestou e pegou de volta. Sim. Entendeu? Então, entendeu como é que a bola fica bacana? Se todo mundo fizer o seu papel com se lealdade. todo mundo contribuir, então assim, é difícil falar que o produtor rural não tem honradez nas coisas dele, né? Que eu falo para vocês, eu tenho milhares de produtores, eu atendo mais de 500 produtores por ano. Eu não tenho um contrato com eles, me paga de bom grado. Então, como é que um povo desse não tem honradez? É lógico. Entendeu? Você não precisa impor um contrato para ele, a conversa com eles já se resolve. Fidelidade, né? Assim, aquilo que você conversa com eles, eles não esquecem, eles pagam você direitinho. Às vezes o cara, eu tô com dificuldade aqui, você espera um pouquinho, eu falei, tranquilo, eles pagam de boa. Esse dia para trás, recebi, eu não queria nem lembrar, eu falei, eu tinha esquecido você. Eu falei, mas como assim você esqueceu de mim? Entendeu? Assim, você entendeu, meu? Sim. Então, assim, o produtor rural, ele é com honrado. eles, também são do bem. O produtor rural, cara, assim, tem uma classe boa de trabalhar, uma classe honrada, uma classe de pessoal que produz. São negócios familiares, são Exato. pessoas cristãs ou religiosas. São valores diferentes. São valores diferentes. Assim, os caras, eles fazem questão de... Eu falei muitas vezes, Eduardo, o cliente não paga o banco e fica devendo o banco com vergonha de ir conversar com o gerente. Entendi. Entendeu? Então, assim... O perfil dele. É o perfil. Eu, quando eu descubro, eu corro atrás do cliente, sento com ele, converso com ele, acalmo ele, vamos bater Vamos um papo, resolver, tem conversa com o saída, gerente. né? Vamos resolver, cara. Você quer resolver? Vamos resolver. Vamos achar uma soluçãozinha aqui pra você. Entendeu? Eu quero isso, assim, não tem condição. Não precisa disso. Entendeu? Não precisa chegar num ponto de acertar com o cliente. Então, assim, são pessoas que... Covid tá aí, né? Terminei que... Parou o mundo, mas não parou a agricultura. Nem parou de fazer comida. Então, assim, cara, sabe que esses caras... Tinha muito cliente que podia ficar dentro de casa e falar, foda-se, vamos mandar todo mundo embora e fica aqui. Tem recurso para Tinha muito recurso, muita gente, e os caras não pararam. Entendeu? E não pararam porque não podiam. Entendeu? Eles tinham um outro compromisso. Então, assim, morreram. Eu tive 2 clientes meus que morreram na pandemia. Trabalhando. Assim, 2 não, até mais. Assim, então, assim, eles morreram trabalhando, eles morreram na fazenda. Pegaram na fazenda, na hora que chegaram aqui, por causa de safra, não sei o que, ficou proletando, e acabou que chegou aqui e não deu certo. A doença consumiu eles. Então, assim, nós estamos num momento bom. Nós estamos num problema que não é só do produtor, é da economia em geral. E nós dependemos muito, muito de governo para que a nossa economia seja sustentável. Né? Essas situações que ocorrem de esse controle, né? Descontrole, afeta a economia. Né? E nós também, eu não sei qual a nossa metodologia, Major, eu acredito que a gente precisa entender um pouco. O Brasil hoje ele tem no máximo 80% do seu PIB de dívida. Outros países desenvolvidos aí, Estados Unidos, Europa, é mais de 150%. Ou seja, nós estamos dentro de uma casa de 80% do nosso PIB, com a Selic maior do mundo, né? E que eu acho que eu queria até pedir uma coisa aqui para o senhor, fazer igual os bancos centrais dos outros países, incluir o fator social, ou seja, emprego, dentro das metas do Banco Central. Porque é muito fácil fazer esse juro de 15% de Selic. Gera um caos danado no mercado.
gera uma situação que é melhor o banco deixar o dinheiro no banco do que emprestar. O banco com a Selic baixa, ele precisa fazer o dinheiro circular. Então, por isso que Estados Unidos, por isso que Europa, os juros são a taxa baixa, de juros para trabalhar, e a economia gira, né? Lembro muito bem quando antes da pandemia aí, que a taxa, nós tivemos juros de 6%, de 4% para trabalhar, a economia estava linda. Mas era outro ministro da Economia, era o Paulo Guedes, não estava falando. Era outro presidente da República, era Jair Bolsonaro. Não, mas não é só tava isso no outro também, não. momento. Assim, no final do ano ele teve que aumentar, mas assim... Mas nós estávamos passando também de uma pandemia, nós precisamos, né? Uma guerra exterior. Nós precisamos de uma meta social para esse Banco Central. Como os Estados Unidos têm. Se eles põem, aumenta a taxa de juros, o emprego cai, a economia cai, o cara vai junto. Tá? Essa é uma discussão assim, bem política. Nós precisamos, assim. Não, na verdade, sim, já houve um ganho, né? Eu acho que esse ganho foi importante do Banco Central, mas a gente precisa ter mais ganhos nesse sentido. Mas não é só para o agro, é para tudo. Entendeu? Mercado, né? E aí, meu irmão? Meu amigo, eu acho que o nosso objetivo aqui foi cumprido. Bacana, Foi plenamente cumprido. Queria parabenizar o Ailton, agradecer aí pelos ensinamentos, né? Colocar à disposição aqui o nosso podcast Lei e Terra. Agradecer o doutor Eduardo. Pedir para que você faça suas considerações finais. Olha, a primeira coisa, Major, o Vitor Hugo e o Eduardo, eu fiquei muito agradecido pela espontaneidade da nossa conversa, do nosso papo de boteco, né? Só faltou a crush aqui, né? Cervejinha. Então, assim... eu fico honrado em poder orientar, fico à disposição de vocês para qualquer assunto que venha atender dessa área de crédito rural, entendeu? Eu agradeço demais o pessoal que está assistindo. Eu espero que o pessoal tenha compreendido e que nós nascemos para poder trabalhar, né? Então, assim, nunca disseram para nós que ia ser fácil. Mas, assim, o mercado está aí, a gente está aqui para ajudar, a gente precisa de contar com a compreensão tanto da área política, quanto da área empresarial, quanto da área bancária, área financeira, para que o nosso país dê certo. Tá? Então, assim, fico feliz, eu tenho sido feliz com meus produtores, com os produtorzinhos, e são pessoas que eu preciso defendê-las todos os dias. Amém. Entendeu? Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade, eu fico agradecido e a gente fica à disposição quando o senhor precisar. Obrigado. Eduardo, suas considerações finais, por favor. Muito se foi dito e fica assim, uma satisfação muito grande de entender um pouco mais a fundo a vida interna da instituição bancária e do projetista. Essa consultoria, que ela não é da área jurídica, ela é própria do crédito, do financeiro, que está diretamente ligado ao produtor rural, ela nos traz uma experiência que soma muito para o nosso trabalho, doutor. E na medida que a gente tem esse canal de comunicação com as instituições para poder buscar as negociações de uma forma administrativa. Então, assim, por fim, para ser breve, o nosso recado, a nossa sugestão ao produtor rural, não deixe virar uma bola de neve. Procure uma assessoria qualificada que saiba como te ajudar a resolver o problema. Procure uma assessoria jurídica que não queira te empurrar medidas jurídicas, às vezes, desnecessárias. Sim. Sempre buscar a maneira mais barata, mais rápida, mais eficaz para resolver o seu problema. Iniciando administrativamente, indo para o judicial naquilo que é necessário e na proporção exigida para defender os seus direitos. E recuperação judicial que deixe de ser o caminho certo. Que você compreenda que ela é uma exceção a ser feita uma avaliação muito profunda para entender se realmente se adequa ao caso. Até porque, a gente não chegou a comentar, várias das responsabilidades do produtor rural não entram na recuperação judicial, não são protegidas. CPR, comercialização. CPR, alienação fiduciária. Então, assim, várias situações não vai acobertar o produtor rural. Então, nós nos colocamos à disposição do produtor rural para atendê-los da melhor forma. Certíssimo. Obrigado. Agradeço, então, doutor Eduardo, agradeço a Ailton mais uma vez. Dizer da nossa satisfação de terminar o nosso segundo episódio. Aqui, podcast Lei e Terra é o espaço para que você, produtor rural, e você que admira os produtores rurais, você que quer ser você que é advogado na área, você que simplesmente é um estudioso, esteja conosco sempre. Aqui, produtor rural é a nossa prioridade. No Brasil, as leis ambientais são extremamente rigorosas. O
produtor rural é o primeiro interessado em não só produzir, mas também em preservar. Quando se compara o Brasil com outros países aí pelo mundo, ou a Europa, por exemplo, que nós temos quase 60% da nossa mata nativa preservada. Temos um espaço imenso aí para, né, de repente, desmatar e até produzir mais. Só que nós estamos aprendendo a produzir cada vez mais na mesma área. E isso faz com que nós sejamos aí referência também no meio ambiente, na preservação do meio ambiente. Então, parabéns aos produtores rurais de todo o Brasil. E aí, próximo podcast, tem coragem de chamar um produtor rural? Vamos fazer isso? Vai ser um prazer. Porque nós conversamos com o Zé Mário Schreiner, que é vice-presidente nacional da CNA, ou seja, começamos com uma visão macro do que seja, né, o agronegócio, o direito agrário. Conversamos agora com o doutor Ailton falando um pouquinho sobre crédito rural. Na próxima, vamos trazer alguém que está com a mão na massa, para que a gente também ouça um pouquinho sobre os problemas reais dos produtores. Um abraço, curte, compartilha e comenta e até o próximo episódio. Valeu!